noite, bom dia, boa tarde para todos os meus irmãos e as minhas irmãs e todas as pessoas que afastam um tempo com todo o seu coração para ouvir a reflexão de hoje. Eu recebi alguns e-mails e petições, pedidos de algumas pessoas para eu falar sobre as distrações, sobre aquelas coisas que acabam nos distraindo na nossa vida normal e, além disso, na nossa vida espiritual. Então, como aquelas distrações são coisas gerais que acontecem hoje na nossa vida, hoje nós temos muitas distrações, não é como na antiguidade. Na antiguidade não tinha televisão, por exemplo, não tinha internet. Não tinha as redes sociais que nós temos hoje. E por causa disso, o dia era mais longo para eles. As pessoas tinham mais tempo para trabalhar e também para descansar. Hoje, a tecnologia e a internet são as principais distrações que nós temos. O computador. E muitas pessoas, homens, jovens, de todas as idades, mulheres de todas as idades, crianças de todas as idades, sempre estão grudados, vamos dizer, escravizados naqueles elementos, naquelas coisas que a tecnologia tem conseguido providenciar no mundo. Nem falar sobre as redes sociais. Por causa disso, algumas pessoas, alguns especialistas falam que já acabou, por exemplo, a união familiar da antiguidade, quando as famílias, elas ficavam juntas na mesa para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, e cada um compartilhava as experiências que tinham no dia, na semana. Eles compartilhavam e uns com os outros ficavam prestando atenção e tinha uma harmonia familiar e todos ficavam juntos, todos estavam unidos com carinho. Cada um sabia os problemas e as dificuldades, as felicidades dos outros. As pessoas compartilhavam mais. Mas hoje, com tudo que nós temos pela internet, vocês já sabem tudo que as pessoas fazem. As redes sociais são a mesma coisa. O Facebook, o Instagram. Hoje, cada pessoa fica meio isolada, fica sozinha, porque cada um tá só na sua vida, nos seus assuntos, falando e fazendo suas coisas, consultando também muitas coisas, buscando muitas coisas na internet, a televisão, por exemplo, mesmo que agora já a televisão ficou de lado, a TV. Antes, as pessoas ficavam assistindo os shows na TV, as novelas, os filmes. Eu me lembro que quando a igreja começou, tinha pessoas que não iam na igreja alguns dias, porque naquele dia estava passando a novela e eles não queriam perder a novela, o capítulo da novela. Os homens também paravam de ir na igreja alguns dias porque eles não queriam perder o futebol ou qualquer outro tipo de esporte. Eles paravam de ir na igreja para assistir aquelas coisas. Não é que eu estou proibindo nem falando que isso aí é pecado. Nós só estamos falando que elas acabam sendo distrações. Quando nós estamos, por exemplo, na escola, no colégio, na faculdade, e o professor e a professora estão dando aula, e todos os alunos, em teoria, teriam que ficar ouvindo eles, mas talvez alguns ficam distraídos, alguns ficam lendo o seu livro, ou ficam olhando pela janela, ficam olhando para o teto, ou ficam conversando com o colega. É isso que nós chamamos de distrações, porque imediatamente chama a atenção do aluno, fulano de tal, por favor, presta atenção, para de se distrair. Era o que nós ouvíamos na aula
Não fica distraído, não se distraia. Mas hoje nós temos muitas distrações na nossa vida espiritual. Nem vamos exagerar. Nós não vamos ir para os extremos, porque tem pessoas que estão muito atadas, elas estão encadeadas por espíritos maus, acorrentadas por espíritos maus, e aquelas pessoas, ao invés de fazerem as coisas do jeito certo, elas prejudicam. Elas só ficam lendo a Bíblia o dia todo, a noite toda, e lendo e cantando os coros e os hinos, e aí acaba distraindo as outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, e eles não conseguem fazer os seus trabalhos, nem estudar, nem as suas tarefas de casa, porque a pessoa fica o tempo todo nos hinos, nos coros, nos estudos bíblicos, o tempo todo, as 24 horas. Isso aí já é passar para um extremo. Então, todas as coisas têm que ser feitas de um jeito moderado. Vocês têm que fazer as coisas de um jeito certo. Vocês não têm que ir de um extremo para o outro. Vocês têm que ficar num termo médio. Ficar no meio das coisas. E como perguntaram para mim sobre as distrações, vocês já sabem. Porque vocês contam para mim que vocês veem a sua família, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, que pararam de prestar atenção em você, que pararam de conversar com você, porque cada um fica grudado só no seu iPad, no seu celular, assistindo o seu show favorito, assistindo os seus filmes, assistindo jogos dos seus esportes. Outros ficam assistindo pornô, outros ficaram agora se drogando e procuram como fazer muitas coisas pela internet para continuar naquele vício. E outros estão grudados nos jogos, nos videogames. Crianças, bebês, jovens, adultos, nos seus videogames. Distraídos com os seus iPads, e eles se esquecem de orar, eles se esquecem que a cada dia que eles acordam, a cada dia que chega para eles, que eles acordam, eles têm que agradecer a Deus, eles têm que afastar um tempo para agradecer a Deus, eles têm que afastar um tempo para ler pelo menos um parágrafo da Bíblia. Como eu disse, não é chegar no extremo de ficar fazendo o tempo todo, mas moderadamente. Também é uma distração, por exemplo, os namoros. Os namoros distraem bastante. Os adultérios também. O que falar dos adultérios e das fornicações? Agora, nessa pandemia, surgiu esse fenômeno do adultério e da fornicação. E pessoas que já conhecem de Deus, faz muito tempo que tiveram experiências de ler a Bíblia, de cantar para Deus, de ouvir a profecia. Alguns tiveram as experiências de até ter os dons espirituais. E nessa pandemia, o diabo veio contra todos. Ficou colocando armadilhas para cada um. E alguns têm caído naquelas armadilhas do inimigo. Naquelas tentações, eles acabaram caindo naqueles pecados. Outros se dedicaram completamente a buscarem muitas coisas nesses meios de comunicação massivos. Então, tudo aquilo são as distrações. Eu não vou falar de todos, porque tem muitos. São milhares de distrações que pode ter na vida de um homem ou de uma mulher. Que nós temos que nos cuidar daquilo, porque se nós amamos a Deus, temos que ser moderados e nos cuidarmos daquilo que nós assistimos, daquilo que nós observamos, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós fazemos. Temos que dar um bom exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que dar bom testemunho para eles e não deixar de lado a busca pelas coisas do nosso Deus, porque tem muitas coisas importantes na nossa vida espiritual, como louvar e glorificar a Deus, buscar Ele no momento certo,
primeiro buscar a Deus. Por causa disso, fala que temos que acordar cedo para buscar a Deus, mas isso quer dizer que primeiro temos que buscar as coisas de Deus e depois fazer as outras coisas. Também temos que tomar cuidado com aquelas distrações, porque elas acabam corrompendo a mente das pessoas. Então, tomem muito cuidado com as distrações nas suas vidas. Tomem cuidado com o que vocês estão assistindo, com o que vocês estão vendo, com o que vocês fazem com a tecnologia. Que sejam coisas que não ofendam, que não fiquem desagradando a Deus e coisas que não perturbem a sua vida espiritual, que destruam você. Então, tomem muito cuidado, orem ao Senhor e tenham Ele primeiro no seu coração e depois as outras coisas. Por exemplo, eu vou ler uns 3 versos da Bíblia sobre uma distração que tiveram 2 pessoas na Bíblia. Aqui em Lucas 10, Lucas capítulo 10, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 38 até o 42, nós temos o Senhor Jesus, quando ele visitou a casa da Marta e da Maria. Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro, e nós já ouvimos falar muito da história de Lázaro, que o Senhor ressuscitou ele quando ele morreu. E a Bíblia nos conta que o Senhor Jesus, ele gostava de visitar aquela família. Ele amava muito a Marta, a Maria e o Lázaro. Então, nós vamos ver aqui qual foi a distração que uma delas tinha naquela época. Fala, aconteceu que, indo eles de caminho, o Senhor Jesus entrou numa aldeia, num povoado, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Então, olhem que bonito o gesto da Maria. Quando o Senhor chegava, ela largava tudo, ela deixava todas as tarefas dela, ela se esquecia de todas as distrações que ela tinha que fazer na casa dela. Naquela época, como eles não tinham a tecnologia, nem a internet, nem os meios de comunicação, não tinha rádio, internet, nem telefone, nada. Mas tinha outras coisas naquela época. As mulheres, elas se dedicavam a criar os seus filhos, cozinharem, arrumarem a roupa, arrumarem a casa. Era o trabalho que as mulheres tinham naquela época. Talvez elas teciam ou elas faziam a roupa dos seus filhos. Elas tinham muitas tarefas de casa, as mulheres ficavam muito ocupadas nas casas delas. Elas faziam muitas artes com as mãos delas. Mas quando o Senhor Jesus chegou, ela sabia que o Senhor chegava para ensinar a doutrina dele, para falar de Deus. E Maria imediatamente largava tudo, ela se esquecia de tudo. E ela sentava para ouvir a palavra do Senhor. É muito bonito e muito formoso que Maria, ela não se deixou distrair. E como eu disse para vocês, as distrações não são pecado diante de Deus. É claro, tem algumas coisas que eu falei que são pecados. Por exemplo, as distrações de adultério, de fornicação, as distrações de se drogar ou de assistir pornô. Tudo isso é ruim diante de Deus e ruim para a mente das pessoas. Mas tem outras distrações que vocês podem fazer, mas no tempo certo. Então, vamos continuar lendo no verso 40. Nós já tínhamos lido que Maria se sentou aos pés do Senhor para ouvir a palavra dele, mas Marta se preocupava com muitas tarefas. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Eu estou fazendo tudo aqui, nesse momento, sozinha. Eu estou cozinhando, eu estou servindo a mesa, eu estou organizando tudo, eu estou servindo e ela me deixou sozinha, ela não está me ajudando. O Senhor fala para ela me ajudar. Porque ela ficou sentada ouvindo o Senhor e ela deixou as distrações dela, mas a Marta continuou nas distrações dela. Nós percebemos que a distração da Marta não era uma coisa de pecado, porque ela só estava fazendo as coisas para servir o Senhor e atender Ele. E o Senhor Jesus respondeu para ela, mesmo que realmente a distração que a Marta tinha era coisa boa, porque era uma coisa para servir o Senhor, para
E ela também queria organizar a casa dela, porque com certeza o esposo dela ia chegar e o restante da família. E ela queria que tudo ficasse arrumado na casa dela. Mas o Senhor disse para ela no 41, Marta, Marta, estás preocupada e agoniada com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. O que foi que Maria escolheu? Aqui fala, mas somente uma coisa é necessária. Ele disse para Marta. Então, para de se preocupar tanto, para de se angustiar tanto, para de ficar incomodada, para de exigir dela. Porque Maria, ela escolheu uma coisa que é muito importante, a vida espiritual dela. Ela escolheu ouvir a palavra do Senhor, porque ela quer ganhar a vida eterna. Ela quer fazer o que é bom, o justo, o reto. Ela quer agradar a Deus. Ela quer aprender para agradar a Deus. Foi isso que o Senhor disse, que ela tinha escolhido a parte boa. Ela escolheu do melhor. E fala que a qual não lhe será tirada jamais. Ninguém ia conseguir tirar dela aquela bênção que ela recebeu do Senhor, dela ter conseguido aprender a doutrina e o caminho reto da vida eterna, e ela ter conseguido seguir nos mandamentos dele e seguir todos os ensinamentos que o Senhor dava para eles, porque ela queria um dia ganhar a vida eterna. E durante a vida dela, ela queria agradar a Deus em tudo. Então, se nós realmente amarmos a Deus, se nós realmente amamos a Deus e nós gostaríamos que Deus ouça as nossas orações e que Ele cumpra aquilo que nós estamos pedindo para Ele em oração, se nós realmente queremos que Deus nos dê felicidade, que Ele dê para nós o necessário, o básico, que Ele nos dê trabalho, que Ele nos dê comida, que Ele nos dê a roupa, se nós queremos viver bem, se nós queremos todas aquelas coisas, se nós gostaríamos de tudo aquilo que não faça falta nada na nossa casa, nós temos que escolher a melhor parte. E a parte boa é primeiro Deus. O número 1 na nossa vida tem que ser o nosso Deus e depois façamos o restante das coisas. Então vamos escolher o bom caminho, o melhor caminho, porque nós gostaríamos de agradar o nosso Deus, de louvar Ele e buscar Ele com todo o nosso coração. Então vamos orar para o nosso Deus nos ajudar. Padre Celestial, eterno Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, porque tu mirada está con nosotros. Tu oído está con nosotros, porque tú nos oyes, nos miras, nos ves, porque tú extiendes tu mano poderosa y nos bendices, nos liberta, nos guarda, nos proteges. Nos das el sustento diario, el pan de cada día. Nos has estado dando la salud, las bendiciones, el trabajo. Nos has estado bendiciendo espiritualmente y materialmente. Nos das promesas, Señor. Gracias por esas promesas que tú haces para nosotros. Gracias, eterno Dios, nosotros queremos seguirte, queremos escoger la mejor parte, seguir el camino de la salvación, seguir y aprender tu doctrina y cumplir tus mandamientos, agradarte y hacer tu voluntad. Eso queremos, Padre. Queremos, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos cumplir todos estos anhelos y este deseo de hacer lo mejor para ti. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, también en este momento, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido que tú extiendas tu mano sobre todos los enfermos, todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños, que están enfermos de diversas enfermedades, enfermedades incurables, enfermedades que la ciencia no puede medicar. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y seas tú sanándolos y libertándolos. También te pido, Señor, por aquellas personas víctimas de brujerías, hechicerías y maldiciones, que tú seas quitando y cortando todo esto. Y también quita, Señor, esa tendencia de algunas personas que conocen tu nombre, que conocen tu palabra y todavía están practicando brujerías y hechicerías y creen en agüeros y en supersticiones. Que tú les quites todo esto, que tú seas ayudando a esta gente para que abandonen todos estos malos procederes.
Gracias, Padre mío, gracias, Señor, por escucharnos. Liberta y bendice, sana, Señor, liberta a cada persona. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria y honra para ti desde ahora y para siempre. Amén. Bendito el Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 77, que chama Quem como tu, Senhor, entre os deuses. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Bendito seja o nome do Senhor, agradecemos o nosso Deus. Amo vocês no Senhor. Obrigada, irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente. Até mais.